se eu te disser que o Wolverine já existe, mas não do jeito que você imagina? E calma, tá? Antes de você se jogando por aí em tanques de adamantio líquido, segura essa. A ciência já tá flertando com vários superpoderes e não é de hoje e também não é fanfic, tá, querido? É CRISPR, nanotecnologia e óptica quântica. Quer saber mais? Hoje o Nerdice vai fazer um crossover entre a ficção e a ciência. A gente vai entender como é que os superpoderes, como força sobre-humana, cura acelerada, teletransporte, invisibilidade, sentidos aguçados, têm sólidas bases científicas. Meus amigos, está em artigos científicos, patentes, laboratórios reais e pesquisas de ponta, tá? Aliás, informação aleatória aqui, mas nem tanto, só pra gente se aquecer. Você sabia que o primeiro quadrinho do Superman saiu em 1938 e que desde então a humanidade tem sonhado em voar, ter super força e ver através das paredes, mas sem parecer um creepy esquisitão? Pois é. A ciência olhou para isso e disse: desafio aceito. Pesquisas sobre o genoma humano, física quântica e até genética de animais vêm abrindo portas para coisas que antes só existiam na mente do Stan Lee. E se liga nesses dados, tá? Existem mais de 700 publicações científicas sobre o uso de CRISPR em humanos desde 2020. Lá na frente eu vou te explicar sobre isso aí. E o investimento global em biotecnologia em 2023 foi de mais de 75 bilhões de dólares. Agora, se você ainda acha que isso aqui é ficção, deixa eu te falar que o primeiro ser humano geneticamente editado nasceu em 2018. E aliás, o Capitão América não virou tanque por motivos de crossfit, tá? Ele foi modificado geneticamente e a ciência já tem pistas para isso. Então vamos de IGF-1, o hormônio de crescimento que é mais ou menos semelhante à insulina e é usado para tratar atrofia muscular. Aliás, ele já foi testado em ratos e aumentou a massa muscular dos queridos em até 60%. E a genética de chimpanzés mostra que pequenas mutações no gene de miostatina podem sim deixar os músculos humanos mais bombados, digamos assim. E se a gente está falando em super-humanos, os exoesqueletos, que são uma tecnologia militar que aumenta aí a força e a resistência, já estão sendo usados em vários testes militares aí espalhados pelo mundo. Além, é claro, da nanotecnologia, que é aplicada à bioengenharia e que pode reforçar tendões, articulações e até aumentar a eficiência muscular. E por aí já tá rolando até, minha gente, um chip de controle neural que permite que pessoas com paralisia mexam objetos com a mente. Literalmente um upgrade humano. Então, se você um dia vê aí um vovô levantando um carro, ou ele tomou um soro da Hydra, ou ele entrou para um estudo da DARPA. E quando a gente fala de invisibilidade, eu sei que vocês adoram esse tema, eu também. Parece até coisa de Hogwarts, né, gente? Mas ela tá mais pra óptica quântica do que pra capa do Harry Potter. Apesar de que elas têm bastante similaridades. Só que ela foi feita pelo cérebro de um cientista do MIT, sabe? Bom, nós temos aí exemplos na natureza, né? Tipo a camuflagem real aparecendo em animais como polvo, camaleão e também a lagartixa tatuadora diva. E do lado da tecnologia, pesquisadores já desenvolveram materiais chamados metamateriais. Não muito criativos, mas extremamente eficientes. Basicamente, eles desviam a luz através da estrutura e não da composição. E empresas estão desenvolvendo mantos com câmeras que captam o fundo e projetam na frente.
como por exemplo a capa da Hyper Stealth Technology, que usa essa refração para ocultar objetos. É tipo virar uma tela de LED ambulante, sabe? Como eu falei, não é tão diferente assim se a gente pensar do que o manto do Harry Potter era naquela época. Sem magia, só cérebros do MIT, como eu falei. E aí, basicamente, é a união da camuflagem ativa baseada em cefalopódios, né? Esses materiais aí que mudam de cor, textura e padrão ao mesmo tempo, que se unem com a óptica quântica, que entra em ação ao estudar essas formas de manipular fótons em escala atômica. Eu sei, é difícil de entender, mas funciona na prática. Pelo menos é isso que dizem. E ó, desculpa te decepcionar aqui, tá? Se você é fã do Noturno e do Goku, mas o teletransporte de corpos ainda não é possível. Ainda. E sim, gente, nós vamos falar sobre teletransporte de novo aqui no Nerdice Sayaka. Sim, porque, meus caros, partículas subatômicas já foram teletransportadas. Sim, a teletransportação quântica já rolou com fótons entre ilhas na China a 1.200 quilômetros de distância. É o que a gente chama de entrelaçamento quântico. Adoro esse nome. Duas partículas que compartilham informação instantaneamente, mesmo sendo separadas. Na teoria, o entrelaçamento quântico pode um dia sim permitir que dados, tipo a nossa consciência talvez, sejam transportados. Mas, por enquanto, nada de teletransporte físico, tá? Enfim, é uma pena, mas você pode pirar mais com esse assunto que a gente ama, a gente adora, no nosso episódio sobre teletransporte que está disponível lá no nosso YouTube. Esse vídeo é patrocinado por ninguém, gente, pela minha curiosidade. Mas se a Stark Industries quiser colar, a gente tá aqui, né? E enquanto isso não acontece, a gente vai para um intervalo bem rapidinho e volta já já com mais mutações e loucuras científicas. Voltamos e agora o papo é sério, tá? Eu falei e tá falado, o Wolverine existe. Sim, ele existe. Ou tipo, quase. Não, você não ouviu errado, tá? O reizinho do X-Men, o Wolverine, aquele mesmo que se regenera, tem sentidos aguçados e o pior humor da história dos quadrinhos, mas é incrível do lado do Deadpool. Stop it. Bom, ele existe. E ao lado dele, não é o Deadpool, tá? Vai entrar o nosso debate sobre a estrela da medicina moderna, o CRISPR. Sim, meus amigos, o CRISPR-Cas9, que é uma ferramenta de edição genética que permite que você corte e cole e também modifique o DNA com uma precisão absurda. Sim, tipo o que você faz no Word ou nos seus apps de edição de foto, só que mais complexo. Aliás, isso já foi usado para tratar doenças como anemia falciforme, cânceres e também a distrofia muscular. E falando em manipulação de genes, né, que a gente tá aqui, então a gente vai falar sobre o FOXO3, que é relacionado aí à longevidade, e também o LRP5. Pelo amor de Deus, gente, quem nomeia essas coisas, né? Que causa ossos super densos. Então, assim, o que é que isso significa? Os estudos com miostatina, né, que é o gene que limita o crescimento muscular, diz que se você bloquear ele, você tem animais e possivelmente aí humanos com uma força sobre-humana. E se você parar para pensar, na natureza, as salamandras, elas regeneram coração, pulmão e membros há centenas e centenas de anos. Estudos com RNA dessas espécies estão sendo aplicados em medicina regenerativa, então é uma coisa real, tá?
E o nosso DNA tem tipo aí uns 3% de potencial meio escondido ali, pedindo só um empurrãozinho de biotecnologia. Só que, claro, gente, com um pouquinho de cautela, né? Pra gente não virar uma versão real do Dr. Kurt Connors, o largatão do Homem-Aranha. Aliás, esquece o nome lagarto, tá? Isso é xenofobia. Na verdade, o nome científico dele é Ambistoma mexicano, o axolote. Novamente, quem é que tá nomeando essas coisas, né? E se a gente parar pra pensar, como se a gente não tivesse já explodindo o nosso cérebro desde o início desse episódio, é tanto nome científico, é tanta tecnologia científica. Tecnologia! Não faço ideia do que está acontecendo, mas se a gente parar para pensar, não é à toa que os cientistas de hoje cresceram lendo X-Men, vendo Vingadores e jogando X-Men vs Street Fighter no PS1, tá? Então assim, eles não são tão diferentes da gente, só pelo diploma e a genialidade. Por isso eu trouxe alguém super especial no episódio de hoje, o Rinaldo Pedrosa, que resolveu dar as carinhas, né, aqui no Revival, no nosso Guia Nerdice, para matar a saudade das nossas pirações e também para unir a ficção científica e a ciência de verdade num universo só. Aliás, fala aí qual que é o seu superpoder favorito, tá? Tipo assim, aquele poder que se você pudesse, você usaria a ciência para usufruir. Pois é, pessoal, na cultura pop o que não faltam são exemplos que aliam superpoderes e ciência. O Homem Invisível já teve algumas adaptações para o cinema, é um clássico. Mas na versão mais atual dessa história, o filme dirigido por Lee Whannell, de 2020, mostra um cientista milionário que cria um traje que lhe dá invisibilidade, bem parecido com a tecnologia dos metamateriais que já citamos. A diferença é que aqui ele usa esse superpoder para cometer crimes e basicamente enlouquecer a ex-namorada. Por falar em cientistas, o Quarteto Fantástico nada mais é do que um grupo de 4 cientistas que vão para o espaço e acabam entrando em contato com a radiação cósmica, que garante a eles os superpoderes que a gente já conhece, como elasticidade, invisibilidade, manipulação de fogo e o Coisa, né, que é basicamente uma pedra gigante com super força. Inclusive, tem filme novo dessa família disfuncional nos cinemas. Indo para o campo dos super-heróis, ou seria anti-heróis? Bom, The Boys apresenta um mundo em que humanos recebem soros criados por uma empresa que lhe dão poderes. O único problema é que a maioria, para não dizer todos, usam esses poderes para benefícios próprios. Nesse campo aí de experimentos científicos que garantem poderes, obviamente temos que falar de Stranger Things, até porque a Eleven é fruto de um laboratório secreto do governo americano dos anos 80. Ele realiza experimentos paranormais em humanos para desenvolver poderes psíquicos e telecinéticos. Além dela, a série mostra na segunda e terceira temporada outros personagens e vilões que também passam pelos mesmos experimentos. Voltando para o que a gente pode chamar de mundo real, o filme Novocaine, estrelado pelo Jack Quaid, aquele mesmo de The Boys, mostra a vida de Nate, um cara normal que simplesmente não consegue sentir dor. Então, basicamente, acaba se colocando em uma trama quase super-heróica, mesmo não tendo nenhuma aptidão, diga-se de passagem, para salvar a namoradinha das mãos de bandido. Pois é, pessoal, eu tava morrendo de saudade de aparecer por aqui pelo Guia Nerdice. E antes que eu esqueça, apesar do meu super-herói favorito ser o Homem-Aranha... Wait! I love you guys. Thank you. Eu queria mesmo era ser o Superman, viu? Porque pra que ter um poder só se eu posso ter todos? E você, Sayaka, qual que você prefere? Beleza, escolha difícil, mas eu adoraria a telecinese, sabe? Tipo assim, mover objetos com a minha mente, tipo, venha copo d'água, feche porta. Aliás, tem Alexa pra isso hoje em dia, né? Mas enfim, uma vibe meio Jean Grey, mas só que sem a parte da Fênix Negra e a coisa de destruir o mundo, o universo, né? Ou então teletransporte não seria nada mal. Se a gente parar pra pensar aqui, tipo, dar um passeio, um pulinho lá em Tóquio
para um Ice Latte e voltar a tempo de gravar o Nerdice aqui na TVC. Seria bastante usual, né, gente? Tipo assim, eu ia parar de me atrasar. Ou iria me atrasar por questões mais legais, né? Tipo assim, por... Enfim. Não que eu não seja uma pessoa pontual, porque eu sou do meu jeito. E é isso, né, gente? A ficção inspira e a ciência realiza, ou pelo menos se esforça para tentar realizar. Enquanto a gente não voa como Superman, a ciência continua aí com seus pés no chão e os olhos nas estrelas. Poético, né? Pois é, às vezes eu sou assim. Agora me conta, se você pudesse escolher um superpoder cientificamente plausível, qual que seria? E me responde aqui nos comentários antes que eu me teletransporte para o próximo vídeo ou para o outro lado do Oceano Atlântico. Sei lá. E não esquece de se inscrever no canal da TVC para não perder os próximos vídeos, tá? Você continua ligadinho também no nosso Instagram, @tvcidadejp, e também no canal 6.3. É claro que você vai seguir a CRIO do Nerdice, especialmente hoje o @Rinaldo_Pedrosa, e é claro, a sua apresentadora nerd favorita, que você vai fingir que sou eu, no @SayakaSHJ. E é óbvio que enquanto isso, Nerdice, você já sabe, continua a sua luta a favor da democratização do conhecimento, da cultura pop e da ciência ficcional, ou nem tanto. Beijo, tchau! Ou senão o Batman, né? Porque ele é bilionário, mas apesar que ele não tem superpoder, vou ter que fazer de novo. Eu voltar aqui, ele não tem superpoder, o Batman, ele é só rico. O superpoder dele é esse. É ser rico? É. Ele tem um superpoder de ser rico. É. I'm Batman. Não. Ô, Juninho, presta atenção na ciência realiza. Nós temos o exemplo, por exemplo, na natureza também. A camuflagem real. Não, ainda. Tudo que eu quiser,